Os jogadores brasileiros são idolatrados por todo mundo. O Ronaldo era ovacionado na Europa e o Ronaldinho virou ídolo no Barcelona e também no Paris Saint-Germain. Até os brasileiros atuais têm sua relevância. O Vinícius é amplamente defendido no Real Madrid e o Rafinha conquistou o coração dos torcedores do Barcelona pela sua paixão e garra dentro de campo. Contudo, nos últimos anos os brasileiros estão tendo dificuldades em vencer o prêmio de melhor do mundo. Isso leva a um questionamento muito grave. Será que os brasileiros estão sendo roubados? Essa pergunta é válida, já que a última vez que um brasileiro venceu a bola de ouro foi o Kaká em 2007. Desde então, tivemos o Neymar como a maior promessa nacional do século XXI e também tivemos o Vinícius Júnior. Ambos disputaram o prêmio, mas nunca foram eleitos o melhor do mundo em nenhuma temporada. No vídeo de hoje, vou explicar por que os brasileiros nunca mais vão ganhar a bola de ouro. Dito isso, vamos ao vídeo. Vou começar pela época em que nenhum jogador estrangeiro poderia vencer a premiação, mesmo que ele acabasse jogando em solo europeu. Um dos exemplos mais absurdos da história do futebol é que nem o Pelé e nem o Maradona ganharam o prêmio da bola de ouro em suas carreiras. O Pelé revolucionou o futebol. Os dribles que hoje vemos e achamos absurdos vieram lá da época do Pelé. A relevância da camisa 10 veio lá do brasileiro. E por último, a relevância que a seleção brasileira tem atualmente vem por conta do Pelé, que deu 3 títulos de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Falando agora do Maradona, ele até então tinha feito uma das melhores campanhas de jogador na Copa do Mundo. Tô falando da sua versão da Copa de 86, em que ele marca um golaço contra a Inglaterra que ficou marcado como um dos melhores gols da história até hoje, e ele foi protagonista da sua seleção na conquista da segunda Copa do Mundo pela Argentina. Contudo, também nunca venceu o prêmio, pois a regra só foi alterada em 1995. Isso ficou tão marcado que em 2014 a France Football fez uma reparação histórica, mostrando que se o prêmio fosse válido para todos, o Pelé teria 7 bolas de ouro, mesmo sem nunca ter jogado em um clube europeu, enquanto Diego Maradona teria 2 bolas de ouro caso o prêmio fosse válido. Ele teria ganhado em 1986 e 1990. Agora, falando de forma rápida sobre jogadores brasileiros que venceram a bola de ouro, vou falar primeiramente do Ronaldo Fenômeno. Além dele ter 2 prêmios da France Football, ele é o jogador mais jovem a ganhar essa honraria. Na sua primeira conquista, ele estava jogando no Barcelona e tinha um nível técnico muito acima dos outros naquela época. Era assombrosa a diferença dele para outros jogadores. Na sua primeira e única temporada no Barcelona, em 49 jogos ele marcou 47 gols. Ele ganhou o prêmio da bola de ouro com a diferença de 154 pontos em relação ao segundo colocado, sendo vencedor de forma unânime. Em 1999, o Rivaldo venceu a premiação da revista francesa, sendo peça fundamental no elenco do Barcelona. Ele não foi o vencedor de forma unânime, mas o que ficou marcado foi o título da Copa América, em que ele foi eleito o melhor jogador e também o artilheiro, com 5 gols. Ele teve números ótimos, com 47 participações em gols em 48 jogos. Voltando a falar do Fenômeno, em 2002 o Ronaldo volta a vencer o prêmio por conta da sua atuação fenomenal da Copa do Mundo naquele ano. Essa narrativa acabou pegando muito forte, porque ele estava afastado dos campos por uma lesão muito grave no joelho, e ficou muito marcado pela forma como ele voltou, com esse desempenho. Isso acabou virando meio com a história de superação, que acabou pesando no prêmio, que pra mim é justo ele ter recebido, tendo em vista que a Copa do Mundo é o título mais importante no futebol. Falando agora do Ronaldinho Gaúcho, ele teve números razoáveis, só que dentro de campo ele estava muito acima dos seus adversários. E além de ser muito merecido, a sua versão de 2005 que ganhou a bola de ouro é muito marcante, principalmente para quem torce para o Barcelona, pois ele ajudou muito o clube catalão na sua época de crise. Falando agora do último brasileiro a vencer a bola de ouro, o Kaká fez pra mim a melhor campanha individual de um brasileiro que venceu esse prêmio. Não pelos seus números, que embora sejam bons, não foram seu forte. Tô falando da relevância dele dentro de campo, e também do seu poder de decisão fora do comum. Na Champions League de 2007, ele foi o artilheiro mesmo sendo meio campo, marcando um total de 10 gols. Ele marcou momentos importantes para o Milan na sua última conquista de Liga dos Campeões. Ele venceu o prêmio no início da era Messi e Cristiano Ronaldo, inclusive eliminando o United e fazendo um dos gols mais marcantes da Liga dos Campeões. Talvez nesse momento você esteja se perguntando, por que foi que eu falei dos brasileiros que venceram esse prêmio? Para mostrar que todas as conquistas que eles tiveram foram de forma quase que unânime. Minha intenção foi mostrar que, para um brasileiro vencer, não pode haver uma disputa, ou se houver, não pode ser acirrada. E eu vou mostrar para vocês que eu estou certo e vou convencer cada um de vocês. Vou começar falando da maior promessa nacional do século XXI. O Neymar poderia ter ganhado a bola de ouro em 2 ocasiões, mas vou falar aqui da que ele teve mais chances de ganhar. Foi na temporada 14 e 15 que ele venceu a Champions League sendo artilheiro, venceu a tríplice coroa com o time do Barcelona e teve 62 participações em gols nesse ano. No entanto, o Messi também ganhou tudo isso, só que ele teve números muito melhores que o menino Ney. E tudo bem o Messi ficar em primeiro colocado de forma justa, na minha opinião ele mereceu. Só que pra você que não sabe ou não se lembra, o Neymar ficou em terceiro colocado atrás do Cristiano Ronaldo, que não ganhou nada de relevante naquele ano. E sendo bem sincero,
sincero, eu sinto um pouco de pena do Neymar. Porque se fosse em qualquer época do futebol, com esses números, ele seria fácil o melhor do mundo. Só que ele teve que disputar com duas aberrações desse esporte na mesma época. Você concorda comigo que o Neymar venceria em qualquer época do futebol? Eu acho meio difícil discordar disso. Agora falando do maior roubo dessa premiação, o prêmio que foi dado ao Rodri no ano passado não tem fundamento nenhum, pois foi dito que o desempenho individual, conquistas coletivas e atuações marcantes iam pesar na premiação. Mas enquanto o Vinícius Júnior foi o vencedor da Liga dos Campeões, sendo o melhor jogador do time, o Rodri venceu a Eurocopa, sendo considerado o melhor jogador da Espanha naquele momento, coisa que eu discordo e muito. Pra mim ele não foi nem o melhor meio-campista daquela Espanha, e também venceu a Premier League, que convenhamos aqui, né? Não é mais do que a obrigação o Manchester City vencer esse título, porque dos últimos 5 campeonatos ingleses, o Manchester City venceu 4 de forma consecutiva. Então eu pergunto, por quê? Eu duvido que você me responda outra coisa a não ser um roubo. Falando agora da premiação desse ano, o Rafinha fez a melhor campanha individual de um brasileiro em participações em gols na Europa, com 63 participações em gols, superando o recorde anterior do Neymar. Foi o artilheiro da Liga dos Campeões, venceu a tríplice coroa doméstica, foi o líder em assistências na Champions, marcou 3 gols contra o Bayern, 5 gols contra o Real Madrid e 2 gols contra o Borussia, para no final das contas ele ser quinto colocado na Bola de Ouro, estando atrás do Vitinha e também do Mohamed Salah. Eu não consigo enxergar um mundo em que isso acontece. Você pode gostar do Vitinha, do Salah, mas tem que admitir que o Rafinha foi muito superior. E digo mais, você pode gostar do Yamal, só que o Rafinha foi muito mais importante para o Barcelona do que o Lamine. O Yamal jogou muito, só que ele ganhou toda essa visibilidade depois do confronto contra a Inter de Milão. Porém, a temporada inteira o Rafinha foi muito superior, tanto em gols decisivos, chances criadas e principalmente nos números. Então, concluindo aqui a minha linha de raciocínio, provando para você que nenhum brasileiro vai ganhar novamente a Bola de Ouro. Se um jogador brasileiro não vencer a Champions ou a Copa do Mundo, se por acaso ele for campeão em conjunto com um companheiro que também esteja disputando, ele não se provar muito superior, ele nunca será o melhor do mundo. E é por isso que nunca mais veremos um brasileiro ser o melhor do mundo.